Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 3. O tema da mensagem de hoje será crente boca suja, pode. No mês de julho, nós teremos uma série de mensagens com vários temas. E aí, em agosto, retornaremos à nossa série Que Igreja Queremos Ser. Mês de julho, geralmente, é um mês de férias. E hoje eu quero refletir com você um pouquinho sobre esse tema. Crente boca suja. Será que pode isso, meus irmãos? O texto de Tiago, capítulo 3, e eu quero convidar você a se colocar de pé para lermos o texto da Palavra de Deus, em reverência à Palavra Santa. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 12. Olha o que diz o texto sagrado. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Oremos mais uma vez. Senhor, esta palavra santa, ela por si só é poderosa para produzir os frutos que o Senhor deseja. Assim sendo, meu Pai, que ela possa estar produzindo esses frutos e que o Senhor use a minha vida para falar o que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos nessa manhã. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar. Boca suja. Você já ouviu a sua mãe, uma vizinha, uma tia, a avó falando: menino, menina, que boca suja é essa? Vou lavar sua boca com sabão. Se eu pegar você de novo falando o que você falou, eu vou pegar um sabão e vou lavar sua boca. Alguém aqui já ouviu da mãe esse conselho santo, já? Além de mim? Pois é, gente, que bom que eu não estou sozinho nesse time. Quando pensamos nessa expressão boca suja, em geral, essa expressão boca suja é atribuída à pessoa que faz uso de linguagem repleta de palavrões. É uma pessoa desbocada, que contém uma linguagem grosseira, de teor também obsceno. Então, uma pessoa boca suja é aquela pessoa, como muitos conhecem, que fala muito palavrão, é desbocada, é uma pessoa grosseira. Mas quando pensamos em uma boca suja,
Uma criança, quando nasce, ela não nasce com a boca suja. Ela vai adquirindo a sua forma de falar e adquirindo a linguagem à medida que ela vai convivendo com outras pessoas. A nossa linguagem, o nosso linguajar, é uma construção também social, que inicia no nosso lar, vai tomando forma em vários ambientes sociais. Nesse mundo onde nós vivemos, nós temos a língua materna do nosso país, onde aprendemos a nos relacionar com os nossos semelhantes. Nós temos ainda a língua da família, o linguajar de como uma família se relaciona. Existem palavras e expressões que são presentes apenas em algumas famílias. Um jeito de chamar um filho, um jeito de chamar um pai, uma mãe, um tio. Há uma linguagem dentro das famílias. Em geral, marido e mulher têm a linguagem deles. Os apelidos, que o cônjuge muitas vezes tem apenas para o seu cônjuge. A nossa língua, ela vai, com o passar do tempo, sendo aprimorada. Entramos na escola, aonde nos é ensinado as formas sintáticas, verbos, predicados, adjetivos. Aprendemos a melhorar a nossa fonética. A nossa língua sempre está em constante transformação, inclusive usando agora até uma linguagem complicada e, por que não dizer, inaceitável, que é a famosa linguagem neutra que está surgindo, que eu imagino que os professores de língua portuguesa devem ficar de cabelos em pé, e assim como nós. Nós vivemos em um ambiente onde as palavras também nos influenciam. Dependendo do ambiente onde você cresce, a sua linguagem vai ser moldada. Se você cresce a sua infância num bairro onde ali a criminalidade é muito presente, você convive com pessoas malvadas, a sua linguagem ela vai tomar essa forma. Alguns anos atrás, quase 30 anos atrás, quando eu era office boy, um dos locais que eu não gostava muito de ir era no centro velho da cidade de São Paulo, ali na região da Praça da Sé. Não era um dos melhores locais, muitos trombadinhas, aonde o padrão de todo office boy andar com a pasta na mão girando, não dava muito certo andar ali, E salta-me à memória um episódio que eu vi, embora não sendo um cristão na época, mas eu fiquei até um pouco temeroso, quando um garoto, que talvez no máximo 6 anos, saiu ali daquele buraco que fica no metrô, não sei quantos conhecem, ali na região do centro, que sai um vapor um pouco quente, onde eles usavam para se aquecer. E aquele menino, ele começou a falar palavras de ódio, de fúria, que eu até tomei um susto. Falei, gente, o que esse garoto está falando? Percebam que o local onde ele estava e com quem ele convivia, provavelmente cooperaram para que aquele discurso, aquelas palavras carregadas de ódio, pudessem estar ecoando dos seus lábios. Os locais influenciam. O trabalho aonde você está influencia a sua linguagem. O trânsito, o comércio, a sua profissão. Dependendo da profissão que você exerce, você vai ter um linguajar técnico. É interessante quando colocamos naquele canal TV Senado, TV Câmara,
E aí existem os debates calorosos, né? Vossa Excelência, aí vem o adjetivo, né? Lembra-se disso, né? Há um linguajar ali do ofício, né, daqueles que estão ali. Dependendo a região que você está, você vai ter esse linguajar. Você, eu, nós somos bombardeados por palavras o dia inteiro. Jornais, livros, palavras impressas, palavras faladas. Somos bombardeados por palavras, frases, pensamentos por intermédio da indústria do entretenimento, filmes, séries, desenhos, noticiários. E nós acabamos muitas vezes replicando aquilo que ouvimos. Nem sempre processamos aquela palavra. Aprendemos palavras novas, termos novos, ouvimos, recebemos tudo isso. E aí também uma outra fonte é a área musical. A música muitas vezes não é levada a sério por algumas pessoas, mas uma pessoa que fica o dia inteiro submetida a um estilo de música, por exemplo, um rap, um funk, no seu subconsciente, há uma série de pesquisas que atestam isso, vai moldar as palavras dele. Então aqui nós precisamos já de primeira mão fazer um alerta. Tome cuidado com as músicas que você está ouvindo, pois elas podem estar influenciando o seu comportamento e as suas palavras. Seja criterioso. Bom, o nosso cérebro, segundo alguns pesquisadores, como Catherine Snow, ela afirma que, em média, nós precisamos ouvir de 15 a 20 vezes uma palavra para aprender sobre ela. Em uma pergunta feita a Catherine Snow, quantas vezes o cérebro precisa ser exposto a uma palavra para aprendê-la? A resposta dela, segundo pesquisa, de 15 a 20 vezes. Ou seja, se durante o dia você ouve muitas pessoas, ou um grupo, ou uma pessoa repetindo várias vezes uma palavra, aquela palavra vai ser aprendida por você. Inclusive, é uma técnica para aprender um novo idioma. Nós temos necessidades de falar, e que bom. Você lembra daquele filme Náufrago? Eu creio que o ícone principal, talvez que merecia ganhar o Oscar de melhor atuação, foi o Wilson, não é? Lembram do Wilson? Não tem como esquecer para você que assistiu o filme. A bola, né, ela assumiu a identidade de uma pessoa para que o náufrago mantivesse uma certa sanidade. Nós precisamos falar. E em uma pesquisa, né, quantas palavras uma pessoa fala por dia? Alguns disseram no passado que a mulher fala 20 mil palavras por dia e o homem 7. Talvez algumas coisas expliquem-se naturalmente, né? No entanto, isso é considerado um mito, tá? Questionável, né? Estimam-se que uma pessoa adulta, tanto homem como mulher, falem por dia em uma média de 15 a 17 mil palavras. É muita palavra, não é, gente? Falamos 15 mil, 17 mil. Se você ainda trabalha com vendas, se você de repente trabalha em um call center, você vai, ou dá aula, então você coloca aí uma exponencial elevada esse número. Bom, algumas outras pessoas praticam o que é chamado solilóquio. Já encontrou aquela pessoa que fala consigo mesma? Que anda na rua conversando? Agora, com os fones de ouvido, você não sabe se ela está falando consigo ou se ela está numa ligação importante, né? E tem pessoas que realmente, conversando consigo mesmo, ficam bravas, né? Até se agridem. Como você pode fazer isso com você mesmo, né? Comigo, né? Então há ali o solilóquio, né? Pessoas que falam sozinhas consigo mesmo. Bom,
Falar é uma das características do ser humano, e as palavras são um meio para nos relacionarmos de uma maneira saudável e ordeira. Porém, a nossa fala, a nossa forma de falar, ela foi alterada por conta do pecado. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso significa dizer que o homem é um ser relacional. Nós nos relacionamos. E a fala é um dos meios pelos quais nós usamos, de uma maneira muito presente e ativa, para nos relacionar e nos comunicar com outra pessoa. Quando observamos como o pecado alterou a nossa forma de falar, podemos voltar os nossos olhos lá para o livro do Gênesis. Em Gênesis capítulo 3 e no capítulo 2, nós vamos encontrar como era a fala antes do pecado e como ela se tornou depois do pecado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23, antes do pecado, olha o que Adão fez. Quando Deus apresentou a mulher, disse o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Agora olhe o que aconteceu depois do pecado. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Antes do pecado, uau, essa é a mulher, meu bem, que coisa linda. Depois do pecado, foi isso aqui que foi culpado. Foi essa dona, ela que me fez pecar. Assim nós podemos ver que desde a introdução do pecado no mundo, a nossa forma de se comunicar é dirigida pela nossa natureza pecaminosa. Então o homem, ele é conduzido pela sua natureza pecaminosa. E isso influencia na sua forma de falar. Quando Adão e Eva pecaram, um dos movimentos que ocorreu por conta do pecado foi os olhos de Adão e Eva se abrirem. Quando o entendimento de Adão e Eva se abriram, eles observaram que estavam nus. Eles usaram folhas para se esconder e encobrir a sua nudez, ou seja, encobrir a sua identidade. Adão e Eva usaram folhas para se esconder. Hoje, nós usamos, seguindo os passos dos nossos primeiros pais, usamos máscaras para encobrir o nosso verdadeiro eu das pessoas. Bom, uma vez que nós somos seres que se comunicam com fala, temos necessidade de falar, temos a consciência que o pecado mudou a nossa forma de falar. Nós precisamos também observar que uma vez que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, não é apenas o nosso nome que está no livro da vida. O que tem que mudar também é o nosso comportamento, a maneira pela qual nós falamos e nos relacionamos. E nos dias atuais nós encontramos uma série de impropérios cristãos. Não são poucos os impropérios cristãos em nosso meio, ou seja, crentes que deveriam revelar uma nova vida transformada em Cristo, acabam ofendendo um ao outro. Não basta uma pessoa falar, eu sou um crente em Jesus, e está usando um linguajar repleto de impropérios, um discurso ofensivo, injurioso contra alguém. Existem muitos crentes desbocados, falam e se comportam como se o Espírito Santo de Deus não habitasse em suas vidas. É triste, mas essa é uma realidade. Existem crentes que se ofendem, xingam, gritam, escrevem textos injuriosos, advogam para si direitos de falar o que bem querem e o que bem entendem. E quando são confrontados pela palavra de Deus, tais irmãos dizem,
Eu falei aquilo porque eu estava nervoso. Já aconteceu com você? Sendo vítima de alguém que fala o que quer? Eu falei aquilo porque eu estava nervoso, ou estava nervosa. Não era bem isso que eu queria dizer. Escreve aquele texto enorme. E aí quando você chama, vamos conversar, não, você entendeu errado, não era bem isso que eu quis dizer. Já aconteceu com você também? Você me entendeu errado. E aí tem alguns crentes que são realmente, para provar que são desbocados, falam, eu falei mesmo, repito e confirmo na tua presença. E não vou me retratar nem que Deus apareça aqui. Alguns até vão dizer, mexeu ou pisou no meu calo, aí eu não consigo ficar calado não. Eu vou falar. São crentes que não mostram transformação na sua vida, por meio das suas palavras. E meus irmãos, nesses dias em que nós vivemos, olha, o que eu ouço e o que eu recebo, às vezes, de mensagem de crentes, que eu tomo um susto. Eu falo, gente, mas essa pessoa, para mim, ele parecia um semideus, assim, de santidade na terra, mas olha o que ele fala. Olha essa pessoa, o que ela está dizendo. Olha o comportamento dele, olha o comportamento dela. E nós achamos natural. Convivemos num ambiente onde as pessoas falam palavrão o dia inteiro, se xingam, e nós muitas vezes entramos na onda. Quantos crentes, por não terem o seu linguajar transformado pelo Espírito Santo, se tornam pedra de tropeço para que outras pessoas não se cheguem a Cristo. Colegas no trabalho, você de repente lida com situações de muita pressão, e aí de vez em quando escapa um palavrão. As pessoas que convivem com você talvez nem vai descobrir que você é um crente. Aí na segunda-feira você vai postar uma mensagem do tipo, olha, eu estava na igreja cantando no coral. Não estou dizendo que vocês falam palavrão não, tá gente? Por favor, tá? Não é isso não, tá? Mas você coloca, olha, eu cantei no coral domingo. Mas na segunda você falou e desfalou. No trânsito você usou filho de Jezabel para lá e outras expressões. Muitos crentes demonstram a sua imaturidade ou até mesmo a sua falta do Espírito por meio das suas palavras. E isso é muito sério. Em Efésios capítulo 5, versículo 3 a 6, Paulo, orientando a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Veja a recomendação da palavra de Deus. Essas coisas não são próprias. Assim como, olha o que ele vai continuar no texto dizendo, Efésios 5, 3 a 6. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, olha o alerta da palavra de Deus. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos. Essa palavra gracejo, ela pode também ser traduzida por sagacidade pronta, piada grosseira.
no nosso meio cristão, o que tem de piada grosseira, como alguns diriam, não está no gibi. Tem pessoas malvadas no nosso meio, e usam até de piadinhas para poder extravasar e revelar que ele é uma pessoa carnal. São piadinhas grosseiras que não podem estar no nosso meio, mas nós aceitamos, nós praticamos. Quantas pessoas no nosso meio, por sua sagacidade, por conta de ser uma pessoa baixa, e até mesmo usada pelo inimigo, não começa a disseminar dentro da igreja, dentro da família, palavras que vão fazer com que aquele grupo de pessoas sejam entristecidos. Tem pessoas que ainda falam com orgulho dizendo: eu gosto de provocar, eu gosto de cutucar, eu gosto de vez em quando ir lá dar uma cutucadinha só para ver o que acontece. Isso não é comportamento de crente, isso é comportamento do filho do diabo. E de repente você não se deu conta que você precisa se converter hoje em nome de Jesus. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus e você tem essa prática, você não tem parte com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus santo. E aí a pessoa vai dizer: ah, mas foi só uma brincadeirinha. Uma vez, uma dessas pessoas sagaz foi ter comigo. E eu olhei muito sério para ele, confrontei-o. E era um dito pastor. E aí no final, sabe o que ele falou para mim? Eu só estava brincando. Queria ver como você se comportaria. Aí, nessa hora, a gente quer usar o mesmo tom, né, da palavra. Agora você vai ver com quantos cravos se faz um crente, né? Com quantos espinhos da coroa se faz um crente. Mas eu tive que alertá-lo. Justamente esse texto que eu quero que você abra sua Bíblia e leia comigo. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Abra sua Bíblia ou acesse o texto. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu lhes digo, palavras de Jesus: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. É de estremecer, não é? Deus está ouvindo as suas palavras. Não tem palavrinha que Deus não ouça. Isso é sério. Jesus ele teve que combater os fariseus. Os fariseus tinham um discurso bonito, tanto que lá no capítulo ainda 23 de Mateus, Jesus ele vai dizer: os mestres da lei, falando à multidão, então disse Jesus à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, preste atenção no que eles estão ensinando, mas não faz o que eles fazem não. Talvez a mensagem do Evangelho, por meio da sua vida, tenha sido enfraquecida e até motivo de zombaria por aqueles que não têm a Cristo, porque você não tem dado um bom testemunho com suas palavras, não apenas verbalizada,
mais escrita. O profeta Isaías, ele entendeu a gravidade do que ele estava vivendo. Quando Deus se revelou a ele, Isaías, ele deu um grito, Isaías capítulo 6. Olha o que diz a palavra de Deus, a partir do versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmãos, Isaías, ele tinha consciência que ele era um homem de lábios impuros e vivia no meio de um povo de lábios impuros. Nós não temos como mudar, meus irmãos, o ambiente, às vezes, do nosso trabalho, proibindo as pessoas de parar de falar palavrão, xingar, ou dentro da nossa casa, ou na escola, ou na rua, ou no condomínio, mas nós podemos mudar a nossa vida e o nosso comportamento. Voltando para a epístola de Tiago, que foi lida, para você não falar que essa mensagem foi uma mensagem de 3 pontos, quando o pastor lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Então, Tiago, ele escreve para uma igreja que precisava ser orientada na sua conduta. Ele escreve para os irmãos judeus que foram alcançados, se converteram do judaísmo para seguir a Cristo. Na igreja que ele direciona, ou para esses irmãos, Tiago tem a consciência de que havia brigas, divisões, injustiça social, havia obras sem fé, havia também ali entre os irmãos acepção de pessoas, falta de sabedoria. E aí Tiago, ao escrever esse trecho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai pontuar algumas coisas que cabem a nós também. A primeira coisa que ele destaca está no versículo 2, que eu chamo a atenção, a necessidade da língua ser transformada pelo Espírito Santo. O verso 2, lido em Tiago, vai dizer o seguinte, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Irmãos, nós precisamos ter um linguajar santo. Eu tenho que falar palavras que glorifiquem o nome de Deus. Então a primeira lição que Tiago ele aponta, olha meus irmãos, a nossa palavra, as nossas palavras, o nosso linguajar deve mostrar uma vida transformada. A segunda lição é que a língua, ela controla toda a nossa vida. Do verso 3 ao 7, nós podemos ver que a língua controla o nosso corpo. Ela controla a nossa imagem. Você gosta de estar ao lado de uma pessoa fofoqueira? Uma pessoa que vive falando mal de tudo, de todos, reclamando toda hora? Ou de uma pessoa que vive se autoelogiando? Não, ninguém gosta disso. Então, a nossa língua, ela controla a nossa vida como um todo, as nossas conversas. E ela conduz, inclusive, a nossa natureza pecaminosa. A terceira lição que Tiago destaca está no versículo 8. A nossa língua revela o nosso coração. Ela mostra a nossa incapacidade de dominar a nossa língua pelo nosso poder. Meus irmãos, não tem como dominar a nossa língua, dominar o nosso coração pelo nosso poder. Somente pela graça de Jesus é que a nossa língua, o nosso linguajar será transformado. E talvez você pode um dia ter tomado a decisão de entregar a sua vida a Cristo, mas você não avançou na sua fé, não tem desenvolvido a sua salvação, não tem sido discipulado, não tem crescido na graça de Jesus. E obviamente você vai continuar falando a língua desse mundo. Você vai continuar falando como se nada tivesse acontecido na tua vida e o Espírito Santo de Deus não está em você. A nossa transformação é uma transformação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que a quarta lição, que está no versículo 9, nós podemos ver que a nossa língua revela a nossa relação com Deus.
Com a mesma língua nós bendizemos a Deus, mas com a mesma língua nós amaldiçoamos a Deus quando nós falamos mal do nosso irmão. E aí Tiago, ele vai pontuar que a nossa língua revela uma coisa, que a nossa relação com o nosso próximo, ela é fragmentada pelo nosso coração pecaminoso. Por isso precisamos, meus irmãos, de uma conversão e sermos transformados. Palavras, elas são muitas vezes comparadas como penas levadas pelo vento. Certa vez um discípulo, ele se comportou mal. Chegou no meio da cidade, no meio de uma reunião, e falou o que não devia. E ele ficou desesperado. E ele correu e foi falar com o seu mestre, falando: mestre, eu falei que não devia, tive um comportamento errado. Como é que eu faço para solucionar isso? O mestre pegou um saco cheio de pena, falou o seguinte: corra agora, coloque uma pena em cada porta. E depois volte aqui. O discípulo, sem perder tempo, pegou aquele saco cheio de pena e foi colocando uma pena na casa de cada pessoa, na porta de cada pessoa das casas. Aí ele voltou, e agora? Ele falou: agora volte correndo, pegue as penas que você colocou nas portas. Ele falou: é impossível. Por que é impossível? As penas voaram. Ele falou: exatamente. O que você falou, não tem mais como voltar atrás. Sabe aquela ideia? A mensagem que você apagou, e aí tem alguns que mandam até no WhatsApp, né? Deus viu o que você escreveu. Deus está vendo. Bom, para concluir, porque o nosso tempo hoje não permite avançar mais alguns detalhes, a nossa boca revela algo muito sério, revela o nosso coração. Jesus, ele disse o seguinte, em Lucas 6,45, o homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. E o que o texto diz, conforme está na sua Bíblia? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pergunta para concluir é: o que está cheio o teu coração? Talvez o teu coração esteja cheio de ódio, de raiva, e você não se percebeu, foi tocado pelo Espírito, percebeu que você precisa ser transformado pelo Espírito. Você não percebeu que você precisa ter um coração mudado. E como é que você muda o seu coração? Você vai precisar orar e ler a palavra. É o despojar e revestir. É substituir a sua playlist por hinos como nós ouvimos ou cantamos. É pedir para que alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ande ao seu lado e toda vez que você falar algo que não edifica a Deus, ele chamar a sua atenção. Irmãos, nós somos uma igreja composta por pessoas que têm muitas situações e vivem situações diferentes. Mas nós não podemos usar isso como desculpa para continuar nos agredindo com palavras. Talvez uma ação que você vai ter que fazer hoje é pegar o seu telefone ou ir até a pessoa e pedir perdão pelo que você falou. Estou aqui para pedir perdão. Eu excedi. Eu pequei contra Deus. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa nova que vai abençoar a tua vida. E vamos estabelecer entre nós uma conduta que é bíblica. Vamos procurar desenvolver aquilo que Paulo diz em Efésios 5, 18 a 20, mas especificamente ali no verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é concebível numa igreja pessoas crentes em Jesus não ter um linguajar que reflete a glória de Cristo. Concluo lembrando você
aquilo que eu disse para aquele colega pastor naquele dia. Nós prestaremos contas de todas as piadinhas grosseiras que falamos uns para os outros e todas as palavras. Deus ouviu e tem visto a sua palavra. Eu quero convidar agora você a orar. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude? Eu sei que esse momento pode ser para você difícil, porque você está lutando, e na minha vida cristã, no início da minha conversão, foi muito difícil porque eu falava muito palavrão, mas eu posso dizer para você, não sou perfeito, mas Deus me libertou daquele linguajar. O mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito Santo de Deus que habita em você, e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, como tem me ajudado. Vamos orar? Pai, nós estamos reunidos em Tua presença. Eu peço que o Senhor nos ajude a termos uma linguagem dos remidos por Cristo. Que o Senhor nos ajude a externar a esse mundo a linguagem dos remidos pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus. Que no nosso meio, meu Pai, seja extirpado toda a palavra maldita. E se alguém, meu Pai, está lutando na sua vida com esse comportamento pecaminoso, que a igreja do Senhor possa ajudá-lo a se libertar desse pecado e dar um bom testemunho do Senhor na igreja, na sua casa, no trabalho, na sociedade aonde vivemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu sei que o horário está avançado, mas Deus tem ainda coisas para você. Se você tem algum compromisso inadiável, você pode sair, fique à vontade. Eu peço gentilmente, nós temos ainda mais alguns momentos muito edificantes ainda nesse culto. Então eu espero que os irmãos aguardem só mais um pouquinho e nós vamos continuar aqui na nossa celebração. Vamos ouvir agora uma inspiração musical.